Analogia no dia que Deus criou o homem, o fez. Aí versículo 3, vamos para o versículo 3. Viveu Adão sendo e gerou um filho conforme a sua imagem, e chamou Sete. Ele não está mais gerando um filho conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele está gerando, a partir do momento do pecado, um filho segundo a sua imagem e a sua semelhança. O problema hoje nas famílias é que nós estamos reproduzindo filhos com os nossos defeitos. Diga misericórdia. Com os mesmos vícios. Aí a mãe ainda ajuda o pai, lá, o jeito do pai. Se o pai faz errado, o filho também faz. Tal pai, tal filho. Você não pode aceitar essa palavra. Você não pode liberar essa palavra. Porque é um poder do mundo espiritual. Por cada palavra que nós liberamos, guarde isso. Guarde muito isso que eu vou falar. Eu já disse aqui em uma outra oportunidade. Tudo que nós falamos, não fica no mundo físico apenas. Essa palavra vai reverberar, ela vai ecoar no mundo espiritual. Então, se eu libero uma palavra de bênção para o meu filho vai ser abençoado, porque é um peso de autoridade dessa palavra liberada. Aleluia! Glória a Jesus! Esse negócio de palavra é tão sério que quando Jacó liberou, Isaac liberou a bênção que era para Esaú, para Jacó, não teve como ele voltar atrás, porque já havia liberado a palavra. Então, perceba-se, pai, aquilo que você faz e aquilo que você fala, porque é um impacto que você não imagina, que você não sabe, mas essa noite o Espírito Santo está trazendo a você o conhecimento dessa verdade espiritual, de que é um peso tremendo naquilo que você fala, naquilo que você faz. Infelizmente, nós temos uma influência muito forte do Ocidente, a nível didático e pedagógico. A pedagogia ocidental é o professor falando e o aluno sentado. A pedagogia hebraica é diferente. Você pode perceber como Jesus ensinava os seus discípulos. Como é que Jesus ensinava sobre fé? Proporcionando aos discípulos uma experiência que o fizesse exercer a fé. Você pode ver em Marcos capítulo 4, ele fala de fé, e aí acontece aquela tempestade. O que Jesus fala? Homens de pouca fé. Ele tinha acabado de ensinar sobre fé, e agora vamos ao exercício prático. E aí, nota 0. Nós precisamos perceber que há muita falha e voltar ao princípio da palavra. Amém? Amém. Eu preciso viver essa palavra. Essa palavra tem que estar encarnada na minha vida como pai. Segundo, os pais devem ser perseverantes na orientação dos seus filhos. Olha o que ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, que é um processo de persistência, que é um processo de insistência, que é um processo de paciência. Sabe por quê, irmão? Nós só temos uma vida. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado uma só vez morrer e depois disso juízo. Essa vida que é curta e rápida. Salmo 90. A nossa vida voa. Quando você olha para o teu filho hoje, 2 anos, daqui a pouco você olha para o lado e já está com 18. E aí, qual foi o legado que você deixou nesse período dos 2 anos, do 0 anos até 18 anos? O que você tem falado já? Inculcar é um processo de inculcar mesmo, de colocar na sua casa versículos da palavra, de você abrir na tela do teu computador a palavra do Senhor.
É inculcar. É falar até no ventre. Rafael, você está me ouvindo? É inculcar. É começar a liberar. Você pensa que a criança que está no ventre era inocente? Isabel, quando teve com Maria, disse que João Batista foi batizado com o Espírito Santo. Só no encontro. Jesus era um embrião no ventre de Maria. Mas já estava mudando a história de João Batista. Deus pode visitar o seu filho agora no ventre. Nós precisamos inculcar isso. Há um tempo atrás, eu já disse isso em outro momento, mas alguns que estão aqui não ouviram, isso é um testemunho, não é um testemunho. A filha de um pastor, lá de São Paulo, nós fizemos um curso junto, curso para conselheiro na área de dependência química, e aí ele contou isso na aula, e disse o seguinte: uma professora estava na aula de ciências, filha dele, 7, 8 anos, e a mulher estava querendo inculcar a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco. E ela, filha de pastor, orientada na palavra, conhecia toda a história da criação, graças a Deus pela escola dominical, graças a Deus pela casa dela, porque os pais dela inculcaram isso nela, e ela resistiu àquela teoria, ela resistiu àquele ensino, se posicionou, se levantou em sala de aula, sem respeitar a professora, falou o posicionamento dela: professora, a senhora me desculpe, com 8 anos de idade, eu não concordo com isso que a senhora está falando. Como você não concorda? Está aqui no livro. Ela pegou o livro de ciência, está aqui, está dizendo aqui a evolução do macaco até chegar ao homem. Só que eu não creio nesse livro, eu creio em outro livro, a Bíblia. E a Bíblia me disse que eu vim de Deus. E aí a professora começou a ficar estressada com a criança. Não, você veio do macaco, todo mundo veio do macaco. E começou a falar assim, não, e a criança se posicionando dizendo que não. E por fim a criança, tomada por uma sabedoria divina, falou assim: tudo bem, professora, para acabar a discussão, a senhora veio do macaco, todo mundo veio do macaco, menos eu vim de Deus, tá bom? Aí as outras crianças: não, também não veio do macaco, não, professor, eu vim de Deus. Deus derramou o voamento da sala, através de uma criança. Como a irmã falou aqui, realmente isso aqui foi um ato profético. Essa geração que está aqui de criança, Deus tem gerado isso no nosso coração. Quando eu falo nosso, eu estou incluindo a minha esposa. Nós temos trabalhado com crianças aqui na igreja, gerado nelas intercessoras e sendo adoradoras. Irmãos, eu profetizo e eu preciso que você concorde comigo. Eu tenho recebido apoio também do Ministério Infantil, Adriana, Fernanda. Essas crianças serão melhores do que a gente. Elas vão alcançar lugares, patamares que nós não vamos alcançar. Mas quem vai fazer com que elas cheguem lá? Qual ombro que ela vai subir no meu e no teu? O apoio delas somos nós. Se a gente não se colocar, se a gente ficar, não, poxa, não, é para elas. Coloque seu ombro. Amém. Coloque suas costas. Inculque. Não pare de falar, não pare de pregar. Reúna-se com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa e comece a liberar na atmosfera da tua casa a presença de Deus. Comece a decretar a mudança através da palavra de Deus. Terceiro, a transmissão da palavra, ela pode ser tanto formal como informal. Diga, tanto formal como informal. Olha comigo no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Formal, momento formal do culto. Vamos reunir agora para falar momento formal. Você está formalizando essa reunião. Mas tem um momento informal. O que ele diz aqui? E andando
fazendo uma aplicação prática, levando aquela situação para o olhar bíblico. O problema é que a gente perde as oportunidades. A gente fica constrangido. A gente não pode ficar constrangido não, sabe por quê? Porque o mundo não está constrangido em falar sobre o mal. O mundo não tem se recuado em falar sobre o mal. E nós não vamos recuar a falar sobre o bem. A falar da palavra. Palavra que transforma, a palavra não é tua nem minha. Eu não sou dono da palavra, não sou dono da verdade, mas eu tenho uma certeza, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. E a verdade é que liberta. E liberta de quê? Da ignorância. A verdade liberta da ignorância. E o que é ignorância? A falta de conhecimento. E o Senhor já veio falando: errais por não conhecerem as Escrituras. Nós estamos, infelizmente, numa geração de superficialidade da palavra. As pessoas estão rasas a respeito da palavra. Sabe por quê? Porque só vem culto de domingo à noite. Eu tenho que falar isso. Sou profeta, não vou ficar engolindo Deus. Aí quer aprender, aqui vai aprender nada. Comece a viver isso não só no domingo, seja na escola dominical, coloque isso na tua vida, na tua casa. Olha, nós vamos nos reunir pelo menos uma vez na semana para orarmos juntos como família, para compartilhar da palavra. Resolve lá quem vai tirar a oferta, mas faça o culto. Você não pode deixar de fazer isso. Ontem, junto com o Ministério da Família, eu e minha esposa Miriam, os irmãos Joel, Rosane, Flávio, Jana, nós tivemos a casa do Maurício e da Aline. E foi tão bom, né? Aquele momento de partilha, ele sentiu um ambiente gostoso. Sabe por quê? Porque isso faz parte do nosso DNA. A igreja cristã primitiva, ela não só se reunia nos templos, ela se reunia nas casas. Hoje nós temos a existência de abrir a nossa casa. Não. Vamos ficar reparando na minha casa. Quem vai ficar reparando na sua casa lá no irmão? Se abra para o agir de Deus. Se abra para que a arca da presença do Senhor entre na tua casa. A Bíblia fala que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e ele foi abençoado só por 3 meses. A presença da arca. Imagine nós que temos hoje a presença de Deus, que não habita em templo feito por mãos humanas. É um equívoco teológico dizer que aqui é o templo, dizer que aqui é a igreja, nós que somos a igreja. Só que infelizmente essa palavra templo, ela foi tomando uma proporção, ela foi tomando uma outra dimensão contrária àquilo que a Bíblia diz. Porque Paulo diz que nós somos o templo do Espírito, Paulo diz que nós somos a igreja, nós, eu e você. Vamos para o Salmo 78 para terminar. Salmo 78. O que o judeu faz? O que Deus deu ao judeu? Que deu a igreja hoje, que é Israel do Centro? Nós temos uma responsabilidade, nós que somos aqui adultos. Nós temos que preparar a próxima geração. Essa é a nossa missão. Preparar uma geração. E o Salmo 78 fala, olha o versículo 3, vamos ler juntos? 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não contaremos a vindoura geração, ou seja, a geração que virá depois de nós. Vamos contar o que para elas? Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que nós vamos contar? Se nós não temos visto as maravilhas de Deus na nossa vida, se nós não temos visto o poder de Deus na nossa vida, nós vamos criar uma geração oca, vazia, porque nós não experimentamos Deus.
a voz de Deus. Deus fala de várias formas. Nós precisamos escutar, dar ouvido, obedecer a palavra de Deus, porque há um conteúdo dessa palavra a ser transmitido. E ele fala aqui: propósito pelo qual nós temos que preparar essa geração. Para quê? Está aqui no versículo 7. Versículo 6 primeiro. Vamos ler versículo 6 e o 7. A fim de que a nova geração, os filhos que ainda hão de se levantassem, por sua vez, referir-se aos seus descendentes, para que pusessem em Deus o quê? Mas que observassem. Versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel. Sabe de que geração eles estão falando aqui? Aquela geração que pereceu no deserto. Milhões de pessoas morreram no deserto. Deus tirou eles do Egito, abriu o mar vermelho, fazia chover comida do céu, reclamavam da comida que vinha do céu. Deus mandou carne, água da rocha, nuvem para cobrir eles do sol, coluna de fogo para iluminar e para aquecer eles à noite. Tudo na mão. Eu não conheço nenhuma geração como essa que viu coisas maiores do que eles viram. Eu não conheço. Nem os apóstolos que viveram 3 anos com Jesus experimentaram a quantidade e a dimensão de milagres que eles presenciaram e receberam. Só que eles tinham uma mentalidade escrava. Tinham muitas fortalezas e eles não podiam alcançar a promessa com isso. Foi fácil Deus tirar eles do Egito, mas difícil foi tirar o Egito deles. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite: cuide dos seus. Eu quero ler o último texto que eu li no início. Eu quero terminar lendo ele com o fechamento dessa palavra. Eu quero que você leia comigo de novo 1 Timóteo 5,8. E você leia com muito temor e muito tremor na presença do Todo-Poderoso. 1 Timóteo 5,8 diz assim: vamos ler juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, é pior do que os descendentes. Dói. Será que nós estamos observando aquela palavra ali? Será que nós temos cuidado dos seus, dos nossos? Nós temos uma dificuldade de discernir, de diferenciar Deus de igreja. E a gente acha que se um domingo eu precisar sair com o meu filho, com o seu filho, se você precisar sair com o seu esposo, com a sua esposa para salvar o seu casamento, você acha que Deus vai ficar muito chateado com você. E uma vez eu falei isso com a irmã daqui. Eu falei: você precisa cuidar dos seus agora. Prioridade número 1 na nossa vida: Deus. Prioridade número 2, família, porque Deus, em primeiro lugar, constituiu família. Em terceiro lugar, trabalho, porque Deus deu trabalho a Adão. O que é isso, pastor? Tinha, ele era jardineiro. Trabalho, vai cuidar do meu jardim. E depois a igreja vem lá no Novo Testamento, em 4. A igreja não é importante? É importante, mas ela não pode substituir esses 3 que eu falei, porque a ordem dos fatores vai alterar muito o produto. Se vai. Eu e minha esposa e a Meire visitamos uma senhora que ficou viúva há muito tempo, e ela começou a justificar para a gente, né, por que ela não estava vindo à igreja.
Porque naturalmente ela pensou que eu ia ficar chateado. Mas nós falamos para ela com muita carinho, irmã, você estava fazendo a obra de Deus. Você estava cuidando dos seus. Se você precisar ficar na sua casa, sair um domingo, 2, contanto que seja com o propósito de salvar o seu casamento, sua família, o seu filho, você tem a minha bênção. Mas aí você tem a bênção de Deus. O que não pode é você se descuidar, é você achar que Deus vai brigar com você. Você está fazendo algum tipo de malcriação com Ele. Na verdade, Ele está esperando essa reação sua. Deus abençoe as nossas famílias. Em nome de Jesus. Eu quero nessa noite convidar